Tudo bom, pessoal? Aqui nós vamos dar início a mais uma aula. O nosso conteúdo de hoje é pretérito imperfeito de indicativo, mais um conteúdo de espanhol, e vamos saber em que situações nós usamos esse tempo verbal. Primeiramente, nós temos aqui que descreve processos ou acontecimentos passados, repetidos ou habituais. Como exemplo, temos a frase: todos os domingos jogávamos al fútbol. Quer dizer, todos os domingos nós jogávamos futebol. Então, a primeira explicação desse tempo verbal. E o primeiro caso. Vamos para o segundo. Descreve pessoas, coisas, circunstâncias ou cenas passadas. Exemplo: quando éramos pequenos, teníamos uma bicicleta. Então, está fazendo essa descrição que foi mencionada aqui. Descrição de pessoas, coisas, circunstâncias ou cenas passadas. Vamos dar prosseguimento, então. Outro caso, ele expressa circunstâncias, ações ou processos passados sem definir nem o início nem o final. Exemplo: sus amigos le ayudavam mucho. Então, nesse caso aqui, nós não temos uma definição nem do início, nem do final, como aconteceu na descrição passada, que nós vimos que esse tempo verbal serve para descrever pessoas, coisas, circunstâncias ou cenas que foram passadas já. Nesse terceiro caso, nós não temos essa definição do início nem do fim. Próximo caso de uso, estabelece contraste entre o antes e o agora. Exemplo de frase: antes jogávamos todos os dias, agora solo los domingos. Então, aqui nós temos esse contraste entre o antes e o agora. E como último caso, nós temos que expressa um pedido ou disposição, especialmente com os verbos querer e venir. Um exemplo que temos é: queria pedir-te um gran favor. Vamos então aqui, após termos visto os casos em que esse tempo verbal é utilizado, agora nós vamos ver a formação do pretérito imperfeito de indicativo regular. Bem, aqui nós temos os verbos, como costumamos sempre trabalhar com a tabela, indicando a conjugação. Terminados em AR são de primeira conjugação, terminados em ER de segunda conjugação e terminados em IR de terceira conjugação. AR primeira, ER segunda e IR terceira. Então, nós temos regulares, como costumamos lembrar, são aqueles que não têm o seu radical alterado. Podemos observar que aqui, quando tiramos a terminação de infinitivo, o que sobra é exatamente o radical. Observe que esse radical vai se manter aqui em todas as pessoas. Da mesma forma aqui, e também no verbo beber. O radical, vocês podem observar que fica inalterado. Então vamos conjugar. Eu amava, o verbo amar primeiro, né? Eu amava, tu amabas, ele amava, nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amavam. Agora, verbo beber. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos bebiam. Verbo beber. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais, ellos bebiam. Então, como esses verbos são regulares, os três apresentados aqui, todos os verbos regulares no pretérito imperfeito de indicativo vão ter essas mesmas terminações que nós estamos vendo aqui. Então, todos de primeira conjugação vão ter essa terminação, todos de segunda conjugação vão ter essa terminação aqui, que eu estou indicando para vocês, todos de segunda, e todos de terceira conjugação vão ter esta terminação que eu indiquei
para vocês, porque eles são regulares. Então, com esses daí, nós conseguimos fazer a conjugação dos demais verbos nesse tempo. Dando prosseguimento, nós temos aqui apenas os 3 casos de verbos irregulares, de verbos no pretérito imperfeito de indicativo irregulares. Só temos esses daí em espanhol. Vamos lá, nós temos então ser, ver e ir. Verbo ser primeiro, vamos conjugar. Fica: yo era, tú eras, él era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Verbo ver: yo veía, tú veías, él veía. Nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. E agora o verbo ir: yo iba, tú ibas, él iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. O detalhe importante aí para lembrarmos é que eles são irregulares. E nós podemos ver que o radical muda totalmente com relação aos regulares. É uma observação que a gente sempre tem que fazer para poder conjugar. Continuando aqui, só lembrar vocês que existem mais informações na apostila, bem como os exercícios. Até lá!